Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje nós temos aqui a doutora Lislaine Carneiro, que vai falar conosco sobre o tema didática na proposta pedagógica interdisciplinar. A doutora Lislaine, que é doutora em educação na área de currículo pela PUC São Paulo, também é pedagoga, psicopedagoga e pesquisadora do GEP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade, coordenado pela professora doutora Ivani Fazenda. A Lislaine também atua desde 1988, bastante tempo, muita experiência, na educação pública. O foco da pesquisa da doutora Lislaine refere-se ao currículo e à intervenção educacional, principalmente interdisciplinar, e a reorganização também da prática pedagógica. Doutora Lislaine, muito obrigada por ter aceito o convite aqui do TV Infância. É uma honra ter você aqui conosco. Eu agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a educação e agradeço o convite de estar aqui hoje. É uma honra muito grande. Falar de educação sempre é um prazer imenso aqui para o TV Infância. E a doutora Lislaine, com muita experiência nessa área, pesquisando bastante nessa área, continua no grupo de pesquisa e isso faz uma diferença enorme para a educação, para quem está ali todos os dias participando desses processos, não é isso, doutora? Isso. E eu gostaria de começar perguntando uma questão que muitas pessoas vão ter curiosidade de saber, por que a ideia de pesquisar a intervenção educacional nos fundamentos e princípios interdisciplinares? Por que essa ideia de pesquisar interdisciplinaridades, fundamentos da educação, como que é isso? Explica pra gente a tua pesquisa maravilhosa. Então, no ano de 2013, no município de São Paulo, nós tivemos uma reorganização do currículo, uma proposta de reorganização do currículo, e nessa proposta de reorganização, um dos ciclos do ensino fundamental era o ciclo interdisciplinar. Sim. E nas formações, na implementação, no processo de implementação, os elementos que eram os fatores que instituíam a reforma, eles trouxeram uma inquietação no grupo, né, docente, em relação aos conceitos. Sim. E como trabalhar e administrar isso na sala de aula, no dia a dia, nas dificuldades, a didática desse currículo, né? Como desenvolver e como aperfeiçoar ou entender a proposta daquele momento que o município de São Paulo traria para nós. Então, na verdade, partiu de uma necessidade mesmo a pesquisa, né? Uma necessidade, porque é um termo ainda, apesar de estar acontecendo no mundo todo, ele é um termo, a interdisciplinaridade, novo na questão de conceito, na questão de fundamentos, na questão de princípios adequados para o uso diário, o uso dentro da sala de aula, o uso dentro do currículo. Isso, muito bom. Quando a pesquisa parte da necessidade, da realidade, a diferença é enorme, né? Até mesmo no prazer de fazer, em cada descoberta, em cada situação, você vai pesquisando e vai descobrindo qual a melhor forma de melhorar aquela realidade, né, Leslie? E um dos questionamentos no período, né, da implantação e no decorrer da implementação era como fazer isso. Como fazer uma didática, como fazer um planejamento, como executar, como operacionalizar um planejamento a partir da pedagogia interdisciplinar. E o que era essa pedagogia interdisciplinar? Então, os rumores entre a categoria do município era como fazer. Muito bom. E qual é a importância da didática, a didática que as pessoas falam tanto, os professores solicitam tanto dos pedagogos, enfim, que tenham didática, né? Qual a importância da didática dentro desse modelo interdisciplinar, desse modelo do que você pesquisou? Qual a importância da didática que emerge da pesquisa com foco na interdisciplinaridade? A pedagogia, ela é a parte operacional
do conteúdo, Sim. do currículo que é proposto. Então, a didática, ela faz com que esse currículo ele seja operacionalizado e ele seja garantido dentro de um planejamento escolar. E com essa proposta e essa dificuldade de trabalhar o conceito de interdisciplinaridade, mesmo nas diretrizes da reforma curricular do município de São Paulo, Sim. Surgiu a necessidade de aprofundar o conceito de interdisciplinaridade. Sim. E nesse momento eu decidi fazer o mestrado e no decorrer do processo de pesquisa do mestrado, eu fui entendendo que além do que estava posto como uma organização de uma docência compartilhada, né, em que os professores juntos planejavam um projeto para executar dentro de cada ciência. Além disso, tinha outros fatores que legitimavam a questão da pedagogia interdisciplinar. Sim, sim. Falar de interdisciplinaridade, dentro da pesquisa eu acredito que tenha mais facilidade. Mas pensando na proposta interdisciplinar no cotidiano, no dia a dia, eu observo, doutora Lislaine, que há ainda muita dificuldade de se trabalhar interdisciplinarmente na prática pedagógica, muita dificuldade mesmo. E a dificuldade de sair daquele campo de uma atuação de uma área específica, de conversar, de dialogar com as outras áreas, né? Aí, nesse sentido, quais foram as dificuldades que você encontrou durante a verificação, quais as possibilidades em relação à questão da atuação também, que tipo de dificuldade que você encontrou para colocar na prática esse trabalho depois? Durante e após esse trabalho? Durante o trabalho, que foi num período de 2 anos, com o mesmo grupo de alunos, né? 9 e 10 anos, desenvolvendo o projeto político pedagógico da escola e o planejamento instituído pela rede. Uma das dificuldades era ter uma referência do ponto de partida para trabalhar a pedagogia interdisciplinar. Sim. Né? Como eu não tinha essa referência, eu não tinha esse ponto de partida, eu estava saindo daquela zona de conforto, né, docente, Sim. e entrando numa zona desconhecida. Sim. E nesse momento eu tive que fazer uma reorganização e uma revisão, né, dos objetivos e os propósitos que eu, como professora, tinha em relação ao final do curso. Sim. Aonde eu queria chegar com aquele grupo de alunos. Sim. Então eu tive que fazer uma reavaliação da minha praxis. Entendi. E o que você observou, e dentro da tua praxis, o que você observou que foi significativo, assim, de mudança, de alterações, ou que você precisou, como docente, que tem, assim, uma vasta experiência, né, desde 88, nossa, parabéns, viu, professora, excelente. Com a tua vasta experiência, o que você observou que impactou na prática pedagógica, na tua prática pedagógica, por exemplo, e os alunos? Adquirir novas atitudes. Então, você tem um roteiro, né, que é o costume, que te dá segurança, e você tem que reorganizar tudo isso, e você tem que adquirir novas atitudes, porque a interdisciplinaridade e os fundamentos que eu escolhi para desenvolver o trabalho, ele estava sendo contemplado na parceria, no diálogo, no registro isso é importante, e no projeto pessoal de cada um de nós envolvidos ali. Sim, muito legal. Então, a partir desta certeza, que é um outro ponto que a Inter ela traz para o profissional, é você decidir assumir, né, os ônus e os bônus dessa nova escolha. Então, eu tive que reorganizar
as minhas atitudes e rever a forma de aplicar e desenvolver com os alunos aquelas estratégias de trabalho pedagógico. Imagina o desafio para todo esse empenho, né, tanto seu quanto dos alunos. Em relação à escola, assim, teve muita resistência? Você encontrou dificuldade dos parceiros, da organização escolar para implantar essa nova possibilidade do trabalho interdisciplinar? Olha, a unidade escolar que eu desenvolvi a pesquisa nesses 2 anos é uma escola de parceiros, né? Então, nós trabalhamos dentro dessa unidade e fora dela em várias funções e sempre teve o coleguismo, né? O respeito, as estratégias e a forma de fazer o trabalho pedagógico. Sim. Então, a resistência não houve. Houve, assim, alguns estranhamentos pela nova forma de aplicar a aula, né? Então, isso houve. Mas nunca nenhuma rejeição. E outro ponto muito importante nesse trabalho foi a parceria com os pais, com a família. Nossa, esse é um ponto fundamental. Sim. E assim, e eu tive esse retorno. Então, o fator humano que envolveu essa mudança e essa pesquisa, ele foi satisfatório para o que eu precisava no momento. Nossa, então, eu me sinto muito feliz com isso, porque os entraves maiores foram mesmo na questão de dominar e aplicar aquela nova forma e aquela nova atitude de trabalhar um ditado, uma redação, uma leitura e trabalhar coisas diferentes que habitualmente nós não trabalhamos no ensino fundamental com essa faixa etária. Sim, nossa, excelente. Essa experiência não apenas educacional, mas humana também, não é? Doutora, a gente vai continuar falando mais desse assunto maravilhoso daqui a pouquinho, após o nosso intervalo.
volta aqui com a doutora Lislaine, que é pesquisadora do grupo de pesquisa interdisciplinar da PUC São Paulo, super experiência na área da educação, com um projeto lindíssimo, uma pesquisa incrível sobre interdisciplinaridade, que não é um tema tão fácil assim de se trabalhar, é um desafio, né, doutora? Isso. Falar desse tema. E aí, dando continuidade, eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui para a gente compor esse quadro. Eu gostaria de saber quais são os fundamentos interdisciplinares que deram base para operacionar o modelo de ensino. Então, Silândia, aqui nós estamos falando, porque o conceito da interdisciplinaridade, ele é muito vasto, né? Ele é muito mais amplo do que nós estamos conversando aqui hoje. Sim. Mas nós estamos falando sobre a interdisciplinaridade escolar. Uhum. Então, é aquela organização dentro dos princípios e dos fundamentos interdisciplinares que vão tratar do currículo e da escola, né? Uns fundamentos que eu me amparei para desenvolver com os alunos o trabalho foi a parceria, como eu já comentei, o diálogo, então um plano de ação por meio e a partir do diálogo, em que os alunos eles participavam de todas as decisões que eu trazia como proposta de trabalho, e o registro, porque eu fui percebendo, e aí acabou se tornando um modelo, e retomando o que a gente já conversou, eu não tinha referência nenhuma de nenhum trabalho dessa natureza. Esse modelo, como se faz, até assim, como em homenagem às nossas dúvidas no início, né, dessa reforma curricular de São Paulo, esse modelo, ele precisava ser registrado não só pelo professor, mas também pelos alunos. Eles precisavam começar a exercitar a importância de ter o espaço para expressão, ter o espaço para comunicar, para divulgar as suas ideias, mas também registrar. E como se faz, ele serve tanto para o professor como para o aluno. Sim. Porque nós temos que ensinar os alunos a fazer. É um aprendizado coletivo. E assim, uma estratégia, né, que eu posso comentar rapidinho, pelo tempo, é instituir o seminário com os alunos. Legal, os alunos fazerem o seminário. E a autoavaliação. Nossa, excelente. Então, eu tive que trabalhar com eles, porque serve para qualquer conteúdo, para qualquer tema, para qualquer disciplina, passo a passo, a função, a ideia que um seminário ele consegue disseminar na questão da linguagem, né? Então isso foi uma experiência nova, porque nós não temos esse costume de trabalhar passo a passo. Então, qual era o único meio de fazer com que isso se tornasse real e adequado e significativo? Trabalhar por meio de projeto. Muito legal, porque o projeto envolve várias questões, né? Até para montar um projeto, a questão humana, o material, outras áreas e várias situações nas quais a interdisciplinaridade precisa estar presente para compor a ideia do projeto, né? E uma coisa importante, que não dá para deixar passar. Esse modelo, ele tem como ponto principal a estratégia da pesquisa. Então, eu comecei a dar noções para os alunos de como pesquisar. Nossa, que lindo. Passo a passo. Maravilhoso. Né? Porque eles precisam ir fazendo junto. Porque não dá para dar aula expositiva. Não, é junto. É experimentando, é errando. Acompanhando cada aluno. Acompanhando cada um. Cada situação, o que estão fazendo, como estão fazendo. Nossa, isso é bem interessante. E foi gratificante. Totalmente diferente. É um jeito, uma forma de atuar, de operacionalizar aí a prática pedagógica, a didática, de inovar a didática, e dentro de um ponto de vista de pesquisadora, e deu certo, né, Leslie? Isso aqui é bacana, o resultado teve muito sucesso. Agora, uma pergunta até de cunho mais organizacional, e eu sei que as pessoas devem estar curiosas para saber
Você tinha quantos alunos na sala para trabalhar dessa maneira? E é possível, por exemplo, no ensino público, no privado, muitas vezes por ter outro tipo de apoio, né? Mas é possível trabalhar em qualquer turma com um número X de alunos? Como que você avalia essa possibilidade de trabalhar a prática pedagógica interdisciplinarmente? Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida no ensino fundamental, no ciclo interdisciplinar, com uma turma de 32 alunos, no 4º e no 5º ano. Sim. No início, no 4º ano, eu tinha ainda um aluno que necessitava de uma educação especial. E como administrar toda essa forma e assumir, né, essas novas atitudes? Colocar o grupo de alunos trabalhando junto comigo para que as coisas dessem certo. Entendi. Né? Apostando e dando abertura para que eles pudessem desenvolver as propostas com autonomia, parceria, um com o outro, um ensinando o outro. Aquele que aprendia primeiro ensinava excelente. O que estava ainda caminhando. E eu junto, sempre assessorando, tirando dúvidas, mas presente na execução o tempo todo. Nossa, muito bom. Isso é importantíssimo. Ou seja, é possível sim. É possível. Um professor, você teve a ajuda de outros profissionais na sala de aula para você implantar o Nós projeto? temos hoje, nessa organização do ciclo, mais 5 especialistas, né? Trabalhando junto com o professor que nós chamamos de professor titular da turma, que fica mais tempo com a turma. O professor de artes, de inglês, de informática, educação física, sala de leitura. E toda vez que eu me colocava em relação a alguma necessidade dentro dessa diretriz de trabalho que eles iam desenvolver, eles sempre estiveram junto comigo. Entendi. Então, isso é importantíssimo. Também é uma parceria que não foi da pesquisa em si, que é o que está retratado, né, na pesquisa, na tese, mas eu cito o trabalho deles junto comigo. Nossa, porque foi legal. Fundamental. A gente... Uma coisa que ela é fundamental, nós, quando resolvemos reorganizar o trabalho, nós precisamos do apoio, nós precisamos do acompanhamento, da assessoria, em todos os aspectos. Nós estamos falando de educação integral, que também é uma novidade. É verdade. Ela é um eixo do currículo hoje, né, no município, mas ela é uma novidade. Nós não exercitamos a educação integral. Nós não sabemos muito o que se faz, né, como se faz, ainda é algo que está sendo descoberto na prática. Na prática. E a educação integral, ela é além de recurso somente, recurso físico, material escolar. O preparo do professor, é o preparo do próprio aluno também, das famílias, tem todo um contexto, né? Agora, doutora, na sua pesquisa e nesse projeto, na sua prática, qual foi o ponto mais relevante nesse modelo profissional, na sua visão profissional, aliás, né? Na sua visão profissional, qual foi o ponto mais relevante da sua pesquisa? O que te chamou mais atenção, que impacta, assim, na prática pedagógica? Eu posso citar o autoconhecimento, porque para poder desenvolver esse trabalho, eu tive que me conhecer, eu tive que voltar na minha trajetória profissional, nas minhas dificuldades no início de carreira, para poder entender as dificuldades do meu aluno dentro daquela proposta de trabalho. Dentro desse modelo tem uma porcentagem, um espaço para a espiritualidade, para o afeto. Isso é importante. Com certeza. Porque os alunos, se eu entendo que eles têm um projeto pessoal, eu entendo que eles têm sonhos. Exatamente. Eu entendo que eles têm desejos. Nossa, lindo. E eu tenho que dar um espaço para conversar sobre isso. Sim. Garantir a parte da disciplina, mas também garantir a parte do pluralismo cultural. Que é a diversidade da minha sala. Trazer o humano. Esse aluno que chega na sala cheio de sonhos. Nossa, que lindo, doutora. E assim, é uma didática que me proporcionou aprender. E entender o que é que a educação, ela sempre vai ser uma via de mão dupla. Eu aprendo, o aluno aprende
e nós dois aprendemos juntos, naquele momento, dentro daquela dificuldade. E nós nos modificamos. Sim, exatamente. Eu me modifiquei. Sim. E eu evoluí. Eles se modificaram. E também eles evoluíram. Exatamente. Então, não só no conhecimento, mas no afeto um com o outro, nos limites, no respeito às dificuldades, né? Das dificuldades humanas. Sim. Os nossos recalques ainda nas questões, nos desafios, nos conflitos, eles se ajudaram, aprenderam a se ajudar. Nossa, lindo, hein? Então, é algo que, assim, é diferente, essa prática chega, me emociona, porque como educadora também, eu sinto falta disso na sala de aula, sabe? Eu sinto falta dessa relação de que os futuros pedagogos consigam compreender como que esse humano que chega, tem sonhos, que tem um monte de fantasias, que tem sentido e significado também, e precisa ser considerado na prática pedagógica. E a forma interdisciplinar, mas também principalmente humana de olhar o outro, faz uma diferença enorme nessa ideia de trazer o aluno para a prática, trazer o aluno para uma participação mais ativa, uma participação mais de fato significativa. Exatamente. Ele faz parte do trabalho. Sim, sim. Né? Ele se sente pertencendo àquilo que está sendo desenvolvido. Exatamente. Isso foi uma experiência muito boa. Me ajudou a rever e a ampliar um pouco mais a minha visão de educadora e das necessidades dessa faixa etária e das crianças. Sim, né? Sim. E o que é mais legal também, quer dizer, tudo é muito bom, mas assim, a ideia de que é possível sim. É possível. É possível sim no Estado, é possível sim na Prefeitura, é possível sim na escola particular, é possível fazer a diferença sim, mesmo com um número grande de alunos. Então, professora, parabéns. Uma observação rápida. É um trabalho árduo. Sim, com certeza. Foi um trabalho que eu sofri muitos desafios e incertezas. E ele é um trabalho rigoroso. Sim. E aí eu falo do rigor científico mesmo. Sim, claro. Muitas coisas que eu consegui alcançar, eu tive que aprofundar o estudo, aprofundar a origem daquilo, para eu poder ter segurança e agir dentro da zona do desconforto. Ah, sim, com certeza. Doutora, o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem bem rapidinho, breve, para os nossos telespectadores sobre o teu trabalho, sobre, enfim, o que você achar que pode contribuir. Eu acho que desse momento que eu posso deixar de compartilhar, né, de contribuição depois dessa pesquisa, é que nós temos o direito de errar e reorganizar para acertar. Não tem que ser tudo perfeito, nem 100%. Eu acho que é isso que faz o humano, né? É ter a chance de rever, reorganizar e ter o espaço para poder se comunicar dentro das suas dificuldades, acertos e não acertos. Excelente, doutora. E se permitir. Excelente. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação. Agradeço de ter vindo. Foi um prazer enorme ter aqui a doutora Lislaine Carneiro, pesquisadora da PUC São Paulo. Muito obrigada a vocês de casa e até o próximo TV Infância.